E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Venho trazendo para vocês aqui um vídeo sobre o deck de Mago Negro. É um deck muito forte, bem consistente, é um deck top tier no meta atualmente. E eu venho trazer ele aqui para vocês, explicar um pouquinho dos combos, um pouquinho do deck e o que esse deck tem para oferecer pra gente. A nossa primeira carta é o Mago da Ilusão Negra. Ele tem o seguinte efeito. Essa carta é chamada de Mago Negro quando ela estiver no campo e tem dois efeitos, um no turno do oponente e um no nosso turno. No turno do oponente, sempre que a gente ativar uma armadilha ou magia, esse card pode ser invocado por invocação especial da nossa mão, exceto na etapa de dano. E no nosso turno, sempre que a gente ativar uma magia ou armadilha, exceto na etapa de dano também, a gente pode fazer e ele estiver no campo, a gente pode fazer invocação especial de um monstro mago negro que esteja no cemitério. Então essa carta é uma carta muito forte por esses motivos, por esses efeitos que ela tem, e uma cópia dela já é o bastante. A nossa segunda carta é o Bastão do Mago. Também é uma carta muito forte. Ela é o buscador do nosso deck, um dos principais. E ela tem dois efeitos. O primeiro é quando ela é invocada por invocação normal, a gente pode buscar qualquer magia ou armadilha que tenha listado Mago Negro em seu texto. E o segundo efeito é quando ele estiver no cemitério, a gente pode tributar um Mago Negro do campo e trazer o Bastão do Mago de volta para nossa mão. Esse segundo efeito é um efeito rápido. A nossa terceira carta é um regulador, também é muito importante para o nosso deck. O nome dele é Feiticeiro do Fim da Noite. E essa carta possibilita a gente fazer sincros. Como a gente tem o Bastão do Mago, que é nível 3, e o Mago Negro, que é nível 7, a gente consegue fazer sincros nível 9 e sincros nível 5, que ajuda a gente a ganhar vários jogos. Essa carta ela tem um efeito. Quando ela é invocada por invocação especial no campo, ele pode banir duas cartas do cemitério do oponente. Mas essa carta ela está escrito quando no texto dela. Então ela só consegue fazer isso no exato momento que ela é invocada. Se acontecer alguma coisa na invocação dele, você não consegue ativar esse efeito porque ele perde o tempo de ativação. Por exemplo, se ele for invocado pela navegação e tiver o Círculo do Mago no campo, a gente não consegue ativar esse efeito porque o efeito do Círculo do Mago vai ser ativado em sequência. Isso é um pouquinho chato, mas mesmo assim ainda é bom, porque a gente consegue fazer o sincro. Nossa próxima carta do deck é o Mago Negro em si, o, o monstro as do nosso deck. Em seguida, temos a nossa magia que deu um gás insano pro deck, que é o Círculo Mágico Negro. Essa magia é fora de série. E ela é um buscador do deck também, junto com o Bastão do Mago. E o efeito dela é o seguinte: sempre que ela for ativada, a gente vê as três primeiras cartas do nosso deck. E se dentro dessas três cartas tiver alguma carta, ou monstro Mago Negro, ou magia ou armadilha que tenha listado Mago Negro em seu texto, a gente pode revelar ela e pegar essa carta para nossa mão. E além disso, ela tem um segundo efeito. Uma vez por turno, sempre quando um Mago Negro for invocado por invocação normal ou especial, a gente pode escolher uma carta do campo do oponente e fazer o banimento dessa carta. Então esses efeitos dão um boost de ofensividade muito grande para o deck de Mago Negro. Que além dela ser um buscador, ela ainda consegue banir uma carta do campo do oponente. Isso é muito forte. Isso possibilita a gente fazer
uns OTKs fora de série. Essa magia é uma magia contínua. O efeito de comprar carta a gente consegue ativar só quando ativar ela 3. Agora, o efeito de banimento a gente consegue invocar utilizar toda vez que invocar um Mago Negro no campo. A nossa próxima carta é o Ciclone Cósmico. É uma carta muito boa. O efeito dela é o seguinte: a gente paga 1000 pontos de vida e bane uma magia ou armadilha do inimigo. Isso serve para limpar o back row do oponente, e a gente pagando 1000 pontos de vida, a gente tem acesso mais facilmente à nossa skill. Nenhum mortal pode resistir. Então essa carta é uma carta muito boa por isso. Nossa próxima carta é a Mágica de Ilusão. Essa é o seguinte efeito: a gente pode tributar um mago do nosso campo e adicionar até 2 cópias de Mago Negro do nosso deck. Não precisa necessariamente pegar 2 cópias do Mago Negro para nossa mão. Às vezes é mais interessante a gente pegar somente uma cópia. Isso é situacional, depende de como está o jogo no momento. Tem vezes que é melhor pegar uma, tem vezes que é melhor pegar 2. Isso depende. A nossa próxima carta é o Véu do Mago Negro. Essa carta está no lugar do nosso terceiro Círculo do Mago. É uma carta bem interessante. O efeito dela é o seguinte: a gente paga 1000 pontos de vida para fazer a invocação especial de um monstro de trevas do tipo mago da nossa mão ou do cemitério. Então a gente pode usar ela para invocar, por exemplo, um regulador e fazer um sincro, caso a gente não tenha feito, ele tenha caído no cemitério, ou fazer a invocação de um mago negro do cemitério ou da nossa mão, assim podendo fazer a ativação do círculo do mago que esteja em campo. E também ajuda a gente a fazer a utilização da nossa habilidade, pois a gente paga 1000 pontos de vida. A nossa próxima carta é o Olho de Timaeus, e essa carta possibilita a gente fazer algumas fusões. Essa carta a gente consegue fazer algumas fusões desde que na fusão esteja listado o nome Mago Negro no seu texto. A gente tem algumas fusões para a gente conseguir fazer. Uma delas é a Cavalaria Negra. Essa é uma fusão muito forte. O efeito dela é o seguinte: ela ganha 100 pontos de ataque para cada magia e armadilha no campo ou nos cemitérios. E também dá dano perfurante caso ela ataque um monstro em modo de defesa. Além disso, ela consegue, se a gente descartar um card da nossa mão, a gente consegue negar um efeito que escolha um alvo como uma carta no campo como alvo. Então, essa carta é muito forte. Ela é um boss de respeito. Geralmente é a carta que a gente mais faz com mais frequência no caso. Fora ela, a gente tem uma outra fusão aqui, que ela é bem situacional, mas volta e meia eu acabo fazendo ela, que é o Paladino Negro. Ele tem o seguinte efeito: a gente pode descartar uma carta da nossa mão para negar a ativação de uma carta mágica do oponente. E ele também ganha 500 pontos de ataque para cada monstro dragão no campo ou no cemitério. Então, ela é bem situacional. Se a gente estiver enfrentando um Red Eyes, por exemplo, é bem conveniente fazer essa fusão aqui, pois a gente vai ter uma grande vantagem, pois ele vai ter muito dragão no campo ou no cemitério e a gente ainda consegue negar magias deles. A gente tem uma outra fusãozinha aqui, quase que eu esqueço, que é o Dragão do Amuleto, e ele tem o seguinte efeito: quando ele for invocado, a gente pode banir magia dos cemitérios, tanto nossa quanto do oponente, no mínimo uma, e para cada magia que ele banir, ele ganha 100 de ataque.
E quando esse monstro for destruído, seja por efeito ou por batalha, a gente pode fazer a invocação especial de um mago negro do cemitério. A gente tem uma outra fusãozinha aqui, só que essa fusão a gente não consegue invocar. Ela é um bait. Ela tá aí só para preencher um dos slots do nosso extra deck. Nossa próxima carta é um dos síncros que a gente utiliza, que é o Synchro 9 Dragão Mech Vermilion. Ele tem o seguinte efeito: a gente pode banir um regulador da nossa mão, cemitério ou campo, e destruir uma carta do campo do inimigo. É um efeito muito forte. E se ele for destruído, a gente pode pegar um regulador banido e devolver para nossa mão. Destruído por efeito. Nosso próximo regulador é o regulador... Nosso próximo Synchro, na verdade, é o Armades. Ele tem o seguinte efeito: sempre quando ele batalhar, nenhum efeito pode ser ativado. Seja ele atacar ou o oponente atacar ele. O oponente não pode ativar magia, efeito ou armadilha. Nossa próxima carta é um dos corações do deck, que é a Navegação do Mago. E ela tem o seguinte efeito: a gente pode fazer invocação especial de um monstro mago negro da nossa mão e um monstro mago do nosso deck. Tem que ser um monstro mago de trevas nível 7 ou menos do nosso deck. Então, essa carta é muito forte por fazer invocação de mago negro especialmente. E ela tem um segundo efeito: se a gente tiver um monstro mago negro com face para cima no campo e essa carta estiver no cemitério, sem ser no turno que ela foi enviada para lá, a gente pode fazer o banimento dessa carta e negar uma carta magia ou armadilha com face para cima do oponente. Então, além de fazer invocação de um mago para a gente, no outro turno, se a gente tiver um mago negro com face para cima, ela ainda consegue negar uma magia e armadilha com face para magia ou armadilha com face para cima do campo do oponente. Isso é muito forte. Isso possibilita a gente dar um OTK muito forte, com muita frequência no inimigo. É uma das maiores armas desse deck. É essa cartinha aqui, Navegação do Mago. Em seguida, a gente tem uma outra carta aqui, que é muito forte também, que é o Buraco Armadilha Traiçoeiro. O efeito dela é bem simples. Se a gente não tiver uma carta armadilha no cemitério, a gente pode escolher 2 monstros no campo e destruir eles. A gente só tem 2 armadilhas nesse deck, que é a TTH, Buraco Armadilha Traiçoeiro, e a Navegação do Mago. Se a Navegação do Mago estiver no cemitério, a gente não consegue usar o Buraco Armadilha Traiçoeiro. Só que a Navegação do Mago a gente consegue banir para negar alguma coisa. Então a gente consegue ativar o Buraco Armadilha Traiçoeiro. Essa armadilha, ela não é uma armadilha que vai bloquear a gente para sempre, só momentaneamente. E é um combo que a gente faz com bastante frequência. Uma carta que a gente pode colocar aqui no deck também é uma carta que chama Kiko. Vamos procurar ela aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa é uma carta muito forte também. A gente pode colocar ela no lugar daquele regulador. Aqui, ó, é essa carta. Ela é um mago de trevas também e tem o seguinte efeito: quando ele está com face para cima no campo, o oponente não pode banir carta do seu cemitério, e se ele causar dano de batalha do oponente, ele pode banir até 2 monstros do cemitério. Então é muito forte, essa carta ajuda a controlar o cemitério do oponente. Uma outra carta que a gente pode colocar também seria a terceira cópia do Círculo do Mago, no lugar do Véu do Mago Negro. Poderia fazer essa substituição. Como eu não tenho terceira cópia do Círculo do Mago, eu deixo o Véu do Mago Negro mesmo assim. E o Kiko a gente coloca no lugar desse regulador.
São duas substituições que a gente poderia fazer. E trocar uma buraco armadilha traiçoeiro por um controlador de inimigo. Também é uma substituição que poderia se fazer. E por último, mas não menos importante, a nossa habilidade. Nossa habilidade nenhum mortal pode resistir. É uma habilidade da Ishizu e ela tem o seguinte efeito. Sempre que a gente tiver uma diferença de 1000 pontos de vida ou mais do inimigo, a gente pode ativar essa habilidade e transformar todos os monstros do cemitério do oponente em servos caveiros. Essa é uma habilidade que pode ser ativada uma vez por turno e não tem limite de ativação por duelo. Então, é uma habilidade muito forte. Tem vários decks que rodam com o cemitério. E a ativação dessa habilidade geralmente acaba com o deck por completo. Geralmente ele não consegue nem voltar para o jogo. É uma habilidade muito forte. Eu tenho alguns replays salvos aqui na minha conta. E eu vou passar eles aqui para vocês. Fiquem com os replays aí e dá uma olhadinha na gameplay. To catalyze our dream, but it's a winding road where you stumble and sway your way amongst the crowd. Don't get me wrong, I would never go back in time or play God, but is there a way I could earn back that endless sky? I can't see it in your eyes, don't give me that look, cause you see you're the last person I need to pity me. Pride won't pave a way to forgiveness, every sin you car is everlasting. I am lost in a maze of emotion, who am I waiting for now? These once blank pages in my notebook become a plea to regain fallen virtue. All this time I've trying to run away from my own reality. We'll live for something as soon as we find it. I've forgotten, please remind me. This day turns to darkness, expired chances. We gotta make it through again, cause there's nowhere else to run. There's still so much here of life worth living, and with time you'll drown the feeling now. It's so nostalgic, maybe all the love is worth the pain. It's not a lack of pride, but I know I'm to blame, so I apologize. I don't know what to say, but I wish I could free the worry from your eyes. I'll leave but the ruin, all that's yet to come, and all that we have become will remain as we roll the dice. Once more I close my eyes from the sight, but it's a futile fight. Words all etched inside my mind, the invite of a white lie. Some can't resist the cold join in, but still I thought I knew you better than to give in to pressure. Once fury thorns in your heart, the fire's quick to consume you, and what comes from the ashes is your reality. We'll live for something as soon as we find it, then we come across that future. Can you hear me? I'm screaming, expired chances. We gotta make it through again, cause there's nowhere else to run. It's through your kindness I'll always be grateful, and I'll strive to become stronger. I'll carry onward, getting friended along the way. I try to make sense of why
finish all the things I've left undone. We've only just begun to live for something. As soon as we find it, then we come across that future. Can you hear me? I'm screaming, expired chances. We gotta make it through again. 'Cause there's nowhere else to run through your kindness. I'll always be grateful, and I'll strive to become stronger. It's so nostalgic. Maybe all the love is worth the Don't get me wrong, I would never go back in time or play God, but is there a way I could earn back that endless sky? I can't see it in your eyes, don't give me that look, 'cause you see you're the last person I need to pity me. Cry won't pave a way to forgiveness. Every sin you car is everlasting. I am lost in a maze of emotion. Who am I waiting for now? To catalyze our dream, but it's a winding road where you stumble and sway your way amongst the crowd. Don't get me wrong, I would never go back in time or play God, but is there a way I could earn back that endless sky? I can't see it in your eyes, don't give me that look, 'cause you see you're the last person I need to pity me. Cry won't pave a way to forgiveness. Every sin you car is everlasting. I am lost in a maze of emotion. Who am I waiting for now? These once blank pages in my notebook become a plea to regain fallen virtue. All this time I've been trying to run away from my own reality. We'll live for something as soon as we find it. I've forgotten, please remind me. As day turns to darkness, expired chances. We gotta make it through again. 'Cause there's nowhere else to run. There's still so much here of life worth living. And with time you'll drown the feeling now. It's so nostalgic. Maybe all the love is worth the pain. It's not a lack of pride, but I know I'm to blame, so I apologize. I don't know what to say, but I wish I could free the worry from your eyes. I'll leave through and all that's yet to come, and all that we have become will remain as we roll the dice. Once more I close my eyes from the sight, but it's a futile fight, for it's all etched inside my mind. The invite of a white lie, some can't resist the cold join in, but still I thought I knew you better than to give in to pressure. When fury thorns in your heart, the fire's quick to consume you, and what comes from the ashes is your reality. We'll live for something as soon as we find it, then we come across that future. Can you hear me? I'm screaming, expired chances. We gotta make it through again. 'Cause there's nowhere else to run it through your kindness. I'll always be grateful, and I'll strive to become stronger. I'll carry onward, getting a friend up along the way. I try to make sense of why we can't figure out how to unlock the next door. We bleed on this path we lead, but we cannot turn back, 'cause our story's begun. Open up your eyes, open up your There's still so much here, a life worth living, and with time I'll drown the feeling out. I need to right all my wrongs and finish all the things I've left undone.